Seu governo é incapaz, o seu ministro da Fazenda é incapaz de tomar atitudes que coloquem a economia na direção correta. Qual deveria ser a direção da economia nesse momento? Como todos os países estão fazendo, colocando dinheiro para circular, colocando dinheiro para garantir comida na boca dos trabalhadores. É claro que nem todos podem agora fazer as suas atividades como devia, como queriam. É claro que não é possível isso. Mas Bolsonaro vai contra, inclusive, os melhores especialistas que indicam que o que se tem que fazer agora é não ir para a rua, é fazer a quarentena, é se manter em casa. Ao contrário disso, ao contrário de dar um rumo à economia, Bolsonaro assinala autorizando até 70% de corte na jornada de trabalho, 70% de corte no salário dos trabalhadores. E não precisa ser nenhum especialista para perceber que tirar do trabalhador agora 30%, 40%, 50%, 60%, 70% do seu vencimento é tirar essas mesmas porcentagens da economia. É tirar 70% de dinheiro que poderia circular, fazendo movimentar a economia do país, dando condição daqueles que precisam estar dentro de casa, porque às vezes já estão até doentes, e garantir que o comércio, garantir que a economia continue girando. Lamentavelmente, isso seria um desfalque muito grande em uma família que tem, às vezes, apenas um empregado e essa família de 3, 4, 5 pessoas vive apenas com o salário desse empregado. Imagina agora que ele não seja despedido, mas que tenha uma redução em seu salário de 50%. Imagina uma família que estava acostumada a viver com um salário mínimo, agora ter pela metade esse salário cortado. É justamente o contrário de tudo, é o contrário a que todos dizem é o que ele faz, é o que ele pratica. Essa não é a postura de um presidente. Lamentavelmente, não dá para crermos, não dá para acreditarmos, para torcermos para que um país com um presidente desse, as coisas funcionem. Porque ele mesmo puxa para trás. Com as atitudes desse presidente, que é um fanfarrão, que é um brincalhão, que faz chacota de tudo, que posta fake news antes de ontem, que posta ontem, que posta hoje, e nesse caso a gente já fica esperando, imaginando qual será a fake news que ele postará amanhã. Isso é brincar com o povo, isso é brincar com o trabalhador, isso é brincar com autoridades, isso é brincar com a questão do vírus. E aí me vem à mente de novo coisas que eu já comentei. Ele diz em tempos remotos que se morrer 30 mil em uma guerra civil não teria problema algum. Será isso que ele está aguardando? Que ele está querendo fazer com que, ou permitir que essa pandemia mate 10, 20, 30 mil e não tem problema nenhum? Será esse o pensamento íntimo dele? Ele, além de nada fazer, critica aqueles que tentam, aqueles que querem fazer algo. Assim como aos governadores de esquerda ou de direita, não importa aqui, aos prefeitos que estão contrariando a sua orientação, fazendo alguma coisa. Olha, nesses dias, aqui em Muriaé, o carro de som está passando nas ruas e sugerindo e pedindo e indicando para que ninguém saia às ruas, que fiquem em casa, só saia em extrema necessidade. A exemplo de muitos outros prefeitos de muitas outras cidades, também aqui já começa a se lavar as ruas com produtos químicos para desinfecção
quer dizer, para se combater o vírus, e isso no momento em que temos 3 casos confirmados, no momento em que já passou de 100 os casos suspeitos. Percebemos que na cidade onde ainda não tem, as pessoas estão esperando aparecer. Esse é o prognóstico que vemos pelas autoridades sanitárias do mundo inteiro. Assim foi desde que começou e as coisas só estão progredindo, a doença só está aumentando. E ao contrário disso, na contramão disso, Bolsonaro quer intimidar, quer jogar culpa naquele que tenta fazer alguma coisa. Como crer, como respeitar uma autoridade que atua, que age como isso, que vai para a rua desmentindo, desqualificando o seu próprio ministério, dizendo que é preciso recolhimento, e ele vai tentar cinicamente se colocar no meio de um grupo que, é claro, lamentavelmente sempre vai acontecer, sempre vai ter um grupinho que se vai reunir em torno dele e ele fica tentando passar a ideia de que está tudo bem. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade. E quero deixar claro aqui no finalzinho dessa minha indignação que não estou dizendo isso para agredir amigos, sim, muitos amigos que votaram nesse presidente. Não é da minha vontade agora agredi-los, mas quem sabe chamar a atenção para que eles também se alertem e cobrem do seu presidente. Se querem que a gente torça para que esse país dê certo, para que o governo acerte, então cobre dele também que ele faça o que tem de ser feito, que ele possa ser menos irresponsável e mais solidário com as pessoas que estão morrendo aqui no nosso país, aqui bem pertinho da gente. Ou ele vai esperar que morra alguém da sua família, alguém muito próximo dele, para começar a cair em si. Se é que ele fará isso um dia. O que não podemos é continuarmos calados sem cobrar desse presidente atitudes. Olha, se ele não dá conta de fazer o que é preciso, desocupe a cadeira, dê o cargo, passe adiante. Peça licença, diz que não dá mais. Quanto mais rápido tomarmos as atitudes corretas, e aí quem sabe disso não sou eu, são os especialistas de saúde nessa área do mundo inteiro, é que sabem e que dizem, então vamos dar ouvidos. Sendo assim, quem sabe poderemos sair do marasmo, do buraco em que está realmente indo a nossa economia. Mas uma última coisa, a economia já não ia como deveria ir. Aliás, esse governo em um ano não foi capaz de colocar a economia nos trilhos que deveria seguir. Então agora, com essa crise, com essa pandemia do coronavírus, naturalmente que as coisas pioraram. E não é querendo agora jogar o povo na rua com irresponsabilidade que ele vai recuperar a economia.